Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos falando sobre PABX. Vamos entender o que é um PABX, as diferenças entre um PABX legado e um PABX IP e trazer também uma visão geral sobre os nossos próximos passos, o que a gente está pensando para os próximos conteúdos. E para começar, vamos entender o que é um PABX. Então vamos lá. O que é um PABX? O termo PABX, ele para minha geração é algo bem comum. O telefone era o principal meio de comunicação para a maior parte das empresas. Isso ali no começo dos anos 2000, quando a internet começou a se popularizar. Hoje em dia, parece que faz muito mais sentido para as novas gerações mandar mensagem ao invés de ligar. Ligar parece ser algo reservado para emergência ou algo do tipo. Eu vou explicar o conceito de PBX de uma maneira bem macro para a gente começar a avançar sobre esse assunto. Então imagina aqui o mundo. O mundo, quando eu falo mundo mesmo, qualquer lugar do mundo. E eu tenho diversas operadoras que o papel delas é fornecer o acesso ao mundo, seja pelo número de telefone ou provendo serviços de internet mesmo, a parte de conexão. E aqui eu tenho o PABX. Imagine o PABX como uma caixa mesmo, física, cheia de placas de onde sai um monte de fio. E o PABX ele conecta a estrutura da minha empresa através de um operador ao mundo. Então eu vou usar como exemplo o Genil. A gente tem o tronco-chave 11 3709 2380, fornecido por uma operadora X. Quando entra uma chamada por ele, tem a possibilidade de qualquer pessoa atender aquela ligação. Se for suporte, o grupo do suporte, financeiro, assim por diante. Como isso é possível? Através de ramificações que a gente costuma chamar de ramais. Então, cada usuário ele possui um ramal. O usuário A tem o ramal 100, o usuário B 101, C 102 e assim por diante. Atrás do PBX eu tenho uma estrutura privada onde os usuários conseguem falar entre si, receber ligações e efetuar ligações. Vamos entender a estrutura básica de um PBX. Então eu tenho os troncos, que são fornecidos por uma operadora, conforme a gente viu no slide anterior. Eu tenho os ramais, que são os meus usuários internos. O meu cliente, aqui no caso, ele vai ligar através de um número, que é um tronco fornecido por uma operadora, conforme a gente viu no slide anterior. Aqui no exemplo, vamos continuar utilizando o número do Genil. Do outro lado, eu tenho o atendente. O primeiro ponto que eu quero destacar são as rotas. Nada mais é do que regras de entrada. Então, quando o cliente ligar em determinados números, para onde essa chamada vai ser direcionada? E as regras de saída. Quando alguém tentar fazer uma ligação da minha empresa, quais troncos eles vão ser utilizados? Eu posso também ter funcionalidades avançadas, como filas de atendimento. É muito comum a gente ver a utilização de filas em centrais de marcação de consulta, onde o paciente liga e ele é enfileirado aguardando atendimento. E enquanto ele espera, ele escuta uma mensagem pedindo para aguardar até que um agente fique disponível. Outra funcionalidade bem comum é a utilização de URAs, onde é apresentado para o cliente um menu de atendimento com opções. Por exemplo, Disque 1 para falar com o comercial, 2 suporte técnico, 3 financeiro ou aguarde para ser atendido. Onde o teu cliente ele seleciona para qual setor ou grupo ele deseja atendimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de tecnologias. Um dos primeiros tipos de PBX que a gente teve aí na história são dos tipos eletromecânicos. Eles são puramente analógicos. Depois vieram os PBX digitais, que eles trazem uma série de evoluções tecnológicas se a gente comparar com o PBX analógico. E na sequência vieram os PBX IPs, que são uma evolução do PBX digital. No caso do PBX digital, apesar dele ser digital, a transmissão dele era em cima da rede analógica. Já não, no caso do PBX IP, há uma convergência. A parte de voz também trafega na rede de dados. Isso abre a possibilidade, inclusive, da gente não ter mais nem aparelho físico e poder utilizar softphones. Outra diferença que a gente tem comparando o PBX digital para os PBX IPs, que a maioria dos PBX digitais eles possuem tecnologia proprietária. E isso quer dizer o quê? Que um terminal digital da Intelbras não funciona no PBX Panasonic, por exemplo, e vice-versa.
Já a maior parte dos PBX-IP, eles possuem interoperabilidade. Isso quer dizer o quê? Eles trabalham com protocolos abertos, open source. O mais comum deles é o SIP. Um outro ponto é que os PBX mais antigos, eles utilizam uma estrutura dedicada para telefonia. O pessoal mais antigo já deve ter visto essa caixinha, que era a tomadinha de telefone. Já no caso do PBX-IP, ele funciona na rede. Então tem uma estrutura única, compartilhada entre telefonia, câmeras, dados, impressora e assim por diante. Um outro ponto é que os PBX analógicos digitais, eles são caixas físicas. Eles ocupam o espaço e normalmente eles precisam de uma sala dedicada para isso. Então, além de eu ter uma estrutura de telefonia dedicada, eu ainda tenho uma caixa física para isso, placas e assim por diante. Já o PBX-IP, normalmente eles são soft suites. Isso quer dizer o quê? Aquela caixa física, ela foi virtualizada e virou software. Então a gente costuma separar o PBX em duas partes. Uma a gente chama de PBX legado. Então toda essa tecnologia analógica e digital que precisa de uma estrutura física, a gente chama de legado. E os PBX mais novos, principalmente soft suites como o Asterisk, a gente costuma chamar de PBX-IP. Só que aqui no Brasil, a tecnologia ela ainda tem um custo alto e, obviamente, a migração ela custa caro. Então surgiu uma abordagem com PABX híbrido, que tem suporte tanto à estrutura legada, de par metálico, quanto à estrutura de uma rede de dados, IP. E com isso surgiram os conversores de mídias que a gente chama de gateways. Então, para ramal, a gente tem os gateways FXS, que eles convertem IP para ramal analógico. Temos os gateways digitais, que convertem troncamentos R2 e ISDN para IP. Ter um PBX IP ou híbrido traz diversas vantagens quando a gente compara com estruturas de PBX legado. Uma delas é que eu consigo virtualizar o sistema. Então, eu consigo colocar o PBX dentro de um servidor. Com essa característica, eu consigo ter redundância. Se o primeiro servidor falhar ou se ele não estiver dando conta da demanda, então eu consigo colocar um segundo servidor e balancear a carga. Uma outra característica é conseguir criar aplicações específicas, que nem relatórios de call center, de atendimento, desempenho, gravação de chamadas. Eu consigo implementar home office na minha empresa, uma vez que a voz ela utiliza uma estrutura de dados, eu tendo internet, eu consigo me conectar de qualquer lugar no PBX da minha empresa. Eu consigo criar sistemas automatizados de atendimento e utilizar inclusive inteligência artificial. Eu posso pegar as gravações, transcrever aquele áudio para texto e entregar para um IA para classificação daquela chamada, para entender se o atendimento ele foi satisfatório ou não. Para fazer isso tudo no sistema legado, se não for impossível, vai custar muito caro, porque provavelmente vai envolver sistemas proprietários, protocolos complexos e assim por diante. Então, o que a gente está pensando aqui para os próximos vídeos? A minha ideia é começar uma trilha falando de Asterisk, trazendo essa parte de configuração de conversores de mídia, como gateways FXS, aparelhos IP, gateways FXO para tronco analógico, gateways para E1 e SDN, falar sobre filas dentro do Asterisk, a parte de base de dados, como é que eu gravo o CDR, os logs de fila, inclusive gravação de chamadas, e falar também sobre automatização de atendimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como dito, é um vídeo inicial, passando conceitos bem básicos. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, ou se você tem alguma sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. E até a próxima!